Tudo bem, Deus permitindo, essa noite nós falaremos sobre o seguinte, gente. Uma igreja grata a Deus. Uma igreja grata a Deus, amém? Para tanto, abra sua Bíblia, lá no livro, lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma igreja grata a Deus. 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, ou capítulo 5, versículos 16 a 18. Trecho bastante conhecido por todos. A palavra do Senhor diz assim. Vamos lá. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma vida, uma igreja grata a Deus. Como está sendo enfatizado em todo esse culto, como está sendo evidente nesse culto, nós queremos demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor. Então, desde os dirigentes, desde quem já cantou aqui à frente, tudo é para exaltar, para louvar a pessoa do Senhor Jesus, para louvar o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como que nós vamos fazer isso? Afinal, nem sempre os momentos são animadores. Nem sempre nós temos aqueles grandes momentos, nem sempre os cenários são positivos, como já foi falado, salientado aqui à frente. E nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele está animando os irmãos ali da igreja de Tessalônica. Uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, mas uma igreja que tinha problemas como qualquer outra. Todas as igrejas têm. E uma igreja que sofria dificuldades, mas vamos fazer um pequeno recorte ali no trecho que é grande, mas o que gostaríamos de enfatizar no trecho são esses três imperativos, essas três ordens do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de chamar a igreja em Tessalônica, mas não só lá de Tessalônica, mas também a igreja Redentor, também a igreja de Monte Oreb, também qualquer outra igreja que crê na palavra de Deus. É uma palavra para você. Nós precisamos ser gratos a Deus. E é claro que esses mandamentos são práticos, eles são relevantes para a nossa vida devocional particular, mas Paulo está aqui enfatizando o quê? A igreja local. A importância da adoração, da gratidão na igreja local. É um chamado para a igreja local. Tudo aqui está no plural e o apóstolo está falando lá, olha, vocês precisam agir assim como igreja. Qual que é o ponto? O que podemos resumir como a ideia principal aqui essa noite? Uma igreja grata cumpre a vontade de Deus. De que formas uma igreja pode cumprir a vontade de Deus? Em primeiro lugar, uma igreja grata pratica a alegria, meus irmãos. Alegria. Versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, 5,16. Estejam sempre alegres. Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso já é Filipenses. Mas aqui, Paulo vai na mesma linha. Ele está também falando que aquela igreja precisava se alegrar no Senhor. O apóstolo abre a carta falando de alegria. Ele crê que a própria igreja ali de Tessalônica seria e causaria para ele grande alegria quando? Quando da volta do Senhor. Porque a igreja de Tessalônica era fruto de seus esforços missionários. E certamente lá no tribunal de Cristo, isso seria uma grande alegria quando voltar o Senhor Jesus. Então, por exemplo, aqui você está aí com Tessalonicenses na sua frente. Capítulo 1, versículo 6. Olha lá.
1:6, palavra do Senhor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Esse vínculo entre o Espírito Santo de Deus e a alegria é muito grande, porque afinal de contas é uma das faces do Espírito, do fruto do Espírito é a alegria. Nós vemos aqui também 2:19-20, olha lá, pertinho aí, capítulo 2, versículos 19 e 20. Afinal, o que nos dá esperança e alegria, e qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Então, Paulo está regozijando com aqueles irmãos com um coração grato diante de Deus. Ainda, capítulo 3, versículo 9. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa. Temos grande alegria na presença do Senhor. Meus irmãos, quando que uma igreja é grata a Deus, ela provoca esse tipo de reação. As nossas igrejas precisam lembrar, serem lembradas como exemplo de serviço ao Senhor, exemplo de alegria diante do Senhor. Todas as pessoas que dirigem as igrejas, todas as igrejas, todos os líderes que passam por aqui, precisam lembrar dessa igreja com alegria. É função de cada igreja alegrar e alegrar-se na presença de Deus. Apesar de todas as dificuldades, o apóstolo Paulo tinha sua vida marcada pela alegria. Ele praticava isso. Ele não falava da boca para fora. Paulo, o apóstolo, diz assim: olha, ainda que nós sempre nos entristeçamos, nós também sempre estamos alegres. Até parece um paradoxo, né? A pessoa sempre está triste, mas sempre está o quê? Feliz. Porque a infelicidade, a tristeza pode vir de fora, mas a alegria do Senhor edifica a partir de dentro, de nossos corações. Amém, gente? É a alegria do Senhor, a alegria do cristão é um distintivo, é uma marca do cristão. As outras religiões da época eram muito pessimistas. Se a gente for lá falar da filosofia daquela época, nós encontramos os estoicos, e os estoicos, eles diziam que, você precisa ser sempre feliz, sempre alegre. Mas por quê? Você poderia perguntar. E ele diria, porque a vida tem um destino, todos têm um destino, é fatalismo mesmo, o que tem que acontecer irá acontecer, portanto, você precisa ser alegre. Os estoicos eram indiferentes, os estoicos eram resignados. Não é isso que é a nossa fé. A nossa fé vem de uma alegria que vem do Senhor. Desse amor que nos envolve, amor aqui já cantado, portanto, pela Redentor, pela Monte Oreb. Então, meus irmãos, nós vemos que aquela igreja estava superando dificuldades. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: então, irmãos, vocês foram perseguidos, olha bem, perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Então, aquela igreja, ela estava sofrendo, ela estava sendo perseguida, mas ela era edificada pelo seu Senhor. Gente, isso não significa que a nossa alegria é forçada. Nós não devemos ser como líderes de torcida, nós não devemos ser como palhaços, não devemos ser como comediantes, stand-up, não devemos fazer lá como aparece no filme do Coringa, né? Forçar o sorriso
como se aquilo ali fosse fazer o quê, né? Não tem jeito. Não, não é isso que nós estamos fazendo. A ideia é se alegrar. Por quê? Porque se nós não temos o controle sobre as situações, e não temos, nós confiamos naquele que tem todo o controle, todo o poder. Nós confiamos em um Deus soberano. Nós confiamos naquele que, conforme foi cantado aqui, ele vai moldando as situações de tal maneira que até mesmo a dificuldade resulte em nosso bem. É Romanos 8. Meus irmãos, uma igreja grata a Deus, vamos embora aqui, a igreja grata cumpre a vontade de Deus, certo? Uma igreja grata cumpre a vontade de Deus, e agora nós vamos ver o seguinte: uma igreja grata pratica a oração. Oração, versículo 17. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixem de orar. Os versículos são breves, não é? Nunca deixem de orar. Gente, o apóstolo Paulo era praticante da oração? Sim ou não? Toda a sua vida é marcada por oração. Há livros aí escritos só salientando as orações do apóstolo Paulo, porque o próprio Paulo, ele sempre linkava aí oração com gratidão. Por exemplo, aqui capítulo 1, versículos 2 e 3. 1, 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele praticava a oração. Aqui ele está fazendo o quê? Está orando pelos Tessalonicenses. Está agradecendo pela vida daqueles queridos irmãos. Capítulo 2, versículo 13, fala assim: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Meus irmãos, dá para ver transparente aqui que Paulo estava orando por aquela igreja, pelo progresso, notando o progresso deles. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: noite e dia oramos por vocês, com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Todas as cartas de Paulo são embebidas de oração. Se você notar, se estiver lendo a sua Bíblia ali, o que você vai notar? Que toda a estrutura da carta, sempre Paulo deixa um grande espaço para gratidão. Gratidão a Deus, oração. Oração pelas igrejas, oração pelos irmãos. E a igreja ali vivia em uma cidade, Tessalônica era uma cidade idólatra, ocultista. E as religiões também da cidade, elas também praticavam muita oração, gente. Geralmente, de que forma? Na base da troca. Toma lá, dá cá. Como que era isso? Eu vou fazer uma oferenda para determinada divindade, e assim era um jogo de interesses. A divindade estava precisando de alguma coisa, tinha alguma necessidade. Mas eu não sei por que é divindade, porque é a divindade que precisa de alguma coisa. Bom, vamos lá, estava precisando. E aí a pessoa chegava e oferecia aquilo lá para a divindade, e a divindade, na sequência, devolvia a bênção, devolvia o que tinha sido pedido. Nós não cremos em um Deus assim. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é poderoso. Não, o nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus, gente, não precisa de nada da gente.
Ele não precisa de nada, nem de mim, nem de você, nem da igreja inteira, nem nada. O dirigente falou aqui, né? A gente não é nada. Gente, nós precisamos de Deus. Dá para entender isso? Por isso que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos de Deus. E mesmo assim, o nosso Deus nos envolve com amor. Mesmo assim, Ele é o Pai das luzes. Mesmo assim, todo dom perfeito vem de onde? Vem do alto. Ele, Deus, tem prazer de abençoar o seu povo com bênçãos lá dos céus. É esse Deus que nós cremos. Vamos lá. A oração nos leva além de nós mesmos. Reconhecemos, quando estamos orando, nós reconhecemos a nossa insuficiência e a suficiência de nosso Deus. Oração é comunhão com Deus. E por isso que oração está ligado com gratidão. Porque comunhão, oração é comunhão. E comunhão com Deus gera o quê? Alegria. Alegria. Não se trata de marcar culto. Não se trata de marcar um horário definido. Não se trata somente de horário, se trata de compromisso. Você ora ou não ora? Essa que é a verdade. Compromisso, orar sempre. Orar e não desistir de orar. Orar não deve ser a nossa última alternativa quando que as coisas não vão bem. Orar é a nossa primeira alternativa. Medo, pânico, aflição, ore. Você não tem ideia do que fazer? Ore. Sofrimento, enfermidade, ore. Nós precisamos orar e orar sempre. Quantos aqui usam o WhatsApp? Faz sentido. Não precisa responder agora. Mas você tem alguns grupos que são principais, não é verdade? Aqueles grupos que você acompanha mais de perto, aqueles grupos que você responde, essa foi boa, né? Aqueles grupos que você visualiza, aqueles grupos que você, né, tem cuidado. Gente, qual que deveria ser o nosso principal grupo? Você vai sair daqui essa noite sabendo qual que é ou deveria ser o seu principal grupo. Olha lá. Seu principal grupo, já passou, já foi, isso aí é o apóstolo Paulo orando, glória a Deus, então, amém, vamos lá. Mas o seu principal grupo deve ser quem? Você e Deus. Você e Deus. O principal grupo. Participantes, vamos lá. Participantes. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, quem mais? Você. E aí, gente, vai lá nesse grupo, receba as mensagens, interaja, visualize, responda, receba as respostas, interaja com esse grupo, amém, gente? Porque esse deve ser o seu principal grupo todos os dias. Todos os dias. Uma igreja grata a Deus. Uma igreja grata, cumpre a vontade de Deus. E também, meus irmãos, tem 1 minuto e meio, uma igreja grata pratica o agradecer. Uma igreja grata pratica o agradecer. Capítulo 5, versículo 18, olha lá. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, em todas as religiões sempre foi comum agradecer as divindades, com oferendas, com sacrifícios. Mas quando? Quando se recebe as graças, quando se recebe as bênçãos. Paulo está dizendo assim, o cristão é diferente. Ele irá agradecer quando? Sempre. Sempre, independente das circunstâncias. Na teologia do Novo Testamento, nós vemos que a ingratidão
é fruto, é obra do pecado. Se você for lá no livro de Romanos, capítulo 1, que fala bastante sobre o pecado, vai falar exatamente isso. Olha, Deus deu tudo para a humanidade e a humanidade virou as costas para ele. Por quê? Por causa do pecado. O pecado cega as pessoas, impede que as pessoas vejam a glória de Cristo. E é por isso que os cristãos devem agir diferente. Olha aqui comigo, por favor, em 2 Tessalonicenses 1:3. Aí do lado. 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Olha só a gratidão. 2:3. Aí ainda nesse livro, 2 Tessalonicenses 2:13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos por Deus, que os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação, por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Gente, no ensino do apóstolo Paulo, gratidão é constante. Você tem sido grato? Você tem sido grata diante de Deus? Em suas cartas, sempre há agradecimento pela vida dos irmãos, das igrejas, pelo seu próprio trabalho, sobretudo a Deus. Novamente, 1 Tessalonicenses 1:2. 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Gente, mesmo em um mundo caído, podemos agradecer a Deus. Naquele exercício que foi feito aqui à frente, eu também concordo com você, Rodrigo, quando foi dito que é muito difícil ter passado somente uma coisa na sua mente que você pode ser grato. Não é verdade? Certamente passou aí, né, passaram-se vários motivos que você pode ser grato. Mesmo em um mundo caído, nós sabemos que Deus está conosco. Amém, gente? Mesmo em um mundo caído, nós sabemos que, olha, nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Romanos capítulo 8. Você conhece aquela oração, aquela passagem. As pessoas podem considerar que para ter uma vida boa ou ruim, elas podem pensar em termos de pratos de balança. Quantas coisas, as coisas ruins, as coisas boas estão em um prato, as coisas ruins estão em outro prato. É assim que a gente deve pensar como cristão? Como que deve ser o nosso prato? Quando você como cristão, está lá, né? As coisas ruins, boas. Só que quando você coloca no prato das coisas boas a salvação em Cristo Jesus, quando que você coloca as coisas boas, o seu relacionamento com Deus, quando você coloca nas coisas boas, no prato das coisas boas, as bênçãos que somente Deus pode dar, quando você coloca no prato das coisas boas a eternidade que você passará com Deus, quando você coloca no prato das coisas boas toda a sorte de bênçãos espirituais concedidas por Deus, gente, esse prato certamente sempre ficará mais pesado. Amém, gente? Amém. Esse prato sempre ficará mais pesado quando você colocar ali a fé, a esperança e o amor. O chamado de toda a igreja, cada igreja, é bem diversificado. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos servir, nós precisamos cuidar e amar ao próximo, nós precisamos edificar, nós precisamos buscar quem está lá fora, edificar quem está aqui dentro, mas tudo isso é feito em uma atmosfera do quê? De adoração.
se não for em uma atmosfera de adoração, não vale. Não vale. Tudo tem que ser em um espírito de adoração e, para tanto, é necessário alegria, oração, gratidão. Uma igreja grata cumpre a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor edifica as nossas almas, porque ela é a palavra de Deus e não de homens. Espírito Santo do Senhor, que nós aprendamos sempre contigo. Edifica as vidas aqui presentes nessa atmosfera, nesse ambiente de adoração que nós estamos participando em tudo que estamos fazendo. Em nome de Jesus. Amém.